Ninguém merece ser torturada. De nenhuma forma. E não tô dizendo isso pra desmerecer o relacionamento da família ou a figura do homem. Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde. De um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder pra esse canalha. Eu dei poder pra esse agressor. Porque quando eu tinha 16 anos de idade e a gente tava junto, e ele falou assim, eu não sou nada, todo mundo fica falando que eu tô às suas custas. Lá atrás existia amor e eu quis apoiá-lo. E aí começamos a nossa história juntos. E construímos. E aí chegamos onde chegamos. Homem Desperto, seja muito bem-vindo ao canal da verdade, da coerência lógica e da racionalização do mundo atual. Se não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o like para apoiar. E começando o vídeo de hoje com essa bela declaração da Ana Hickman, que ela não quer manchar a figura do homem perante a sociedade. Porque hoje a sociedade feminista, vitimista, aproveita qualquer erro cometido por algum indivíduo do sexo masculino para falar, colocar na conta de todos os homens e conquistar o papel de vítima, como se não tivessem essas pais, irmãos. Vou frisar aqui que se você entender o que houve com a Ana Hickman pelo meu vídeo, é melhor porque eu editei para a ordem de como o conflito aconteceu naquele dia em questão e começou a dar errado as coisas entre a Ana Hickman e o Alexandre. E fica melhor de observar assim, porque a entrevista ela começa já a falar da parte da agressão e começa depois a falar como começou o desentendimento, ela começou a pegar umas coisas erradas dele, aí depois, enfim, volta para agressão, volta para trauma. Vou em busca dessas informações. Olha o que tá acontecendo aí, de um time. Me fala. E aí foi onde eu comecei a me deparar com grandes mentiras. Nós éramos um casal lá no começo que nós construímos do zero. Eu morria de orgulho de falar isso. Morria de orgulho. Mesmo quando alguém um dia contestasse e falasse, mas por que ele é assim? Por que você atura tanta truculência? Eu me acostumei a dizer o jeito dele. Num determinado momento da nossa vida, eu comecei a perceber que não tinha mais amor ali. E era assim um grande negócio. Eu encontrei documentos, eu encontrei cheques, eu encontrei muita coisa que... Algumas, quando eu olhei, eu não consegui identificar para que serviam, se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas, que eu tenho certeza que não são minhas. Valores, que eu me deparei e falei, não é possível. Se isso aqui passou por aqui, por que tudo isso está acontecendo? E aonde está isso? Onde foi parar esse dinheiro? E isso foi só o começo. E quando eu o questionei, o que é isso? Você não vai me explicar? Foi a primeira vez que ele começou a ficar bem agressivo comigo. E com as coisas que eu encontrei, com os documentos que eu encontrei e com as assinaturas que eu afirmo categoricamente que não foram feitas por mim, eu liguei para uma amiga minha, que é dessa área administrativa, financeira. Falei, amiga, eu tenho umas coisas aqui, eu queria muito que você batesse um olho pra me dar um suporte. Você falou que quando eu precisasse de alguma ajuda, eu podia te acionar. Então eu só quero que você me ajude a interpretar algumas coisas aqui, porque eu, particularmente, eu não consegui entender. Eu não sei se isso aqui é verdadeiro, falso, lícito ou ilícito. Então, pela versão dela, observa-se que ela pegou ele tentando dar o golpe financeiro nela. E eu falo pelo relato dela, porque vamos lembrar que hoje uma mulher acusa um homem, aponta, e ele tem que provar a inocência, e não a mulher tem que provar o que acusa. O ônus da prova se inverte. Mas assim, eu acho que ele tem culpa nesse cartório, sim. Eu acredito na versão dela, mas eu também acreditei quando o Johnny Depp tinha vacilado com a loira, quando eu vi ele quebrando as paradas lá na cozinha, e na verdade ela era quem estava mentindo, né? A Amber Heard é uma narcisista. Também acreditei quando Dana Calabresa, mais um monte de mulher juntou, um monte de mulher mentirosa, diga-se de passagem, se reuniram para acusar o Marcus Melling, e na verdade, pelo que tudo indica, era mentira delas. Então, partindo do ponto de que ela descobriu nessas gavetas questões de golpes e coisas que ela não gostou, tudo começou a desandar aí, nesse ponto, quando ela viu umas coisas erradas aí, quando a empresa começou a dar sinais de que estava mal das pernas. Ela realmente, se ele realmente deu golpe nela, ele está errado, não tem o que defender, isso não é justo, mas agora vem a narração dela de como aconteceu a suposta agressão dele, do Alexandre. Aquele dia 11, sábado, pouco depois da hora do almoço, tava tendo uma conversa com meu filho, na cozinha. Uma conversa sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida, com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas que ele tá acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho, a gente sempre conversou sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia. Mas, por conta dessa conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. Houve, de fato, agressão, sim. Seu filho presenciou a agressão. A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Mas antes disso, sim.
Qual foi o nível da agressão que você sofreu, Ana? Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira, e que eu era uma louca e que eu tinha que parar com isso, que eu tava traumatizando o nosso menino. E na hora eu olhei e falei assim, para de mentir. A gente precisa preparar o Alezinho, porque muita coisa vai mudar. E aí eu olhei pra ele e falei assim, do jeito que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora você vai me bater. E nessa, quando eu falei isso, aí a feição dele mudou totalmente. E ele veio sim pra me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio pra cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. E no que eu me esquivei, eu fui buscar meu celular, que tava no balcão da churrasqueira logo atrás, me virei, peguei esse celular e falei pra ele, se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei isso uma, falei isso duas, falei isso três. E aí ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar. Não sei se ele não tava acreditando que eu fosse fazer isso. Mas ele tinha esse hábito de quando ele tava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força pra eu não sair, porque eu falava assim, não chega perto de mim, não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda, eu corri, eu comecei a gritar, pedindo socorro, sim, pra quem, a força que eu tinha, eu gritei muito. Eu gritava, socorro, chama a polícia, 190. Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele e eu fui pra cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo dele, com muito medo. E a minha cozinha tem uma porta de correr, e quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar, e a gente começou a brigar e lutar, pra poder tentar, ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, eu não ia ter me largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu tava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. Eu acho que eu tava com a adrenalina e o sangue quente tão forte que na hora eu não senti dor. Mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fanny e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Eles não... Como eu já tinha visto o Alexandre gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E eu gritei perto.